Campeonato Nacional de Velocidade voltou depois da paragem de verão. Terceira visita ao circuito do Estoril, quarta prova do ano e início da segunda metade do campeonato. Organização do Motor Clube do Estoril, este fim de semana intenso de competição. Corridas emocionantes com incerteza até ao cortar da meta sobre quem seria o vencedor. A sexta-feira foi dedicada aos treinos livres, sábado e domingo os treinos cronometrados e corridas duplas para cada uma das classes em competição. Na prova rainha, Romeu Leite chegava aqui ao Estoril à frente com 17 pontos de vantagem em relação a Tiago Morgado e 19 em relação a André Gonçalves. Ainda com 150 pontos por atribuir, tudo em aberto neste CNV. Na Copa Dunlop Motoval, as habituais duas classes em competição. Voltou melhor depois do verão João Rego, que venceu a geral na primeira corrida. Foi também, claro, o melhor da sua classe e Miguel Romão foi o melhor da classe 1. No entanto, Miguel Romão e Henrique Gouveia protagonizaram uma disputa muito intensa no que toca ao primeiro lugar da sua classe, já que apenas 3 décimas de segundo separaram os dois pilotos. Henrique Gouveia ficou na quinta posição à geral. À frente dele, Miguel Romão. O terceiro da classe foi Ricardo Rodrigues, que ficou em nono na geral. E nos 3 primeiros lugares, 3 pilotos da classe 2. O último lugar de pódio para Fernando Henriques. À frente dele, Hugo Lopes. Aqui vemos o piloto Hugo Lopes aos comandos da sua BMW. 4 segundos de diferença para João Rego, que voltou vitorioso à competição depois do interregno de verão. João Rego é da Elite Racing Team e venceu a primeira corrida então à frente de Hugo Lopes. Ele que tinha conseguido a pole e teve o melhor tempo de volta na segunda volta, a rodar ao 1 minuto e 47 segundos. Aqui vemos os pilotos no pódio, João Rego, Hugo Lopes e Fernando Henriques. Na segunda corrida, os pilotos da classe 1 tiveram uma pior prestação. Voltou, no entanto, a vencer Miguel Romão. Foi oitavo à geral apenas. Tinha sido quarto na primeira corrida. Miguel Romão ficou à frente de Ricardo Rodrigues e de Bernardo Aguiar. Na classe 2, o quinto foi Nelson Cruz. O piloto ficou atrás de Rui Palma, o líder da classe 2, que não teve um grande regresso depois do interregno. Rui Palma conseguiu uma melhor segunda corrida, já que tinha sido apenas sexto na primeira. O terceiro voltou a ser Fernando Henriques. E desta vez não foi João Rego vencedor, não conseguiu o pleno aqui na quarta prova. João Rego até tinha conseguido a pole, mas logo no arranque, Hugo Lopes saltou para a frente do pelotão e conseguiu ao longo da corrida aumentar o tempo e a distância. Mais de 12 segundos de diferença para João Rego. Foi uma grande prova para o piloto Hugo Lopes, aqui aos comandos da sua BMW. Foi ele o vencedor, conseguiu até o melhor tempo de volta, 1 minuto e 45 segundos. Foi na nona volta. Hugo Lopes triunfou na segunda corrida. E que vemos os pilotos no pódio, Hugo Lopes, João Rego e Fernando Henriques. Em pista, os pilotos do troféu Taça Luís Carreira e troféu Naked Bikes. Um fim de semana em que só deu Pavel Bogdanov. O piloto conseguiu a pole em ambas as corridas e dominou, venceu na Estebono e à geral. À geral, quinto lugar para Ricardo Almeida na primeira corrida. À frente dele, João Curva, que corre no troféu Taça Luís Carreira. Nas Open, Paulo Vicente é também do troféu Tuono Cup e ficou no terceiro lugar à geral. À frente dele, Duarte Amaral, piloto da BMW. E Pavel Bogdanov venceu com mais de 14 segundos de diferença em relação a Duarte Amaral. Venceu de forma destacada a primeira corrida, Pavel Bogdanov. No troféu Taça Luís Carreira, por classes, João Curva ficou à frente de Carlos Pinheiro nas Open. Rodrigo Amaral nas Open R ficou à frente de Bernardo Vilar. André Capitão representava Superbike e Superbike R Augusto Machado. Márcio Silva era o representante da SS600R. Nas Z-Cup,
Nas Kawasaki, Ricardo Pires destacou-se em relação a António Reis. Nas BMW, Duarte Amaral venceu. Segundo lugar para Ricardo Almeida, Marco Pérez foi terceiro. E neste Ono, Pavel Bogdanov não deu hipótese. Atrás dele, Paulo Vicente e Miguel Sousa. Pavel Bogdanov foi o triunfador deste fim de semana aqui no Estoril. E aqui vemos os pilotos no pódio. Resultados idênticos na segunda corrida. Uma vez mais o domínio de Pavel Bogdanov saiu da pole position e começou logo desde cedo a destacar-se em relação ao resto do pelotão. Voltou a ser quinto à geral Ricardo Almeida. Voltou a ser quarto João Curva. E repetiram-se também os lugares de pódio. Terceiro posto para Paulo Vicente. Segundo lugar para Duarte Amaral. Pavel Bogdanov não deu qualquer hipótese. O piloto voltou em grande, conseguiu o melhor tempo de volta, 1 minuto 47 segundos, na quinta volta. Foi ele então vencedor à geral, venceu claro também neste Ono, à frente de Paulo Vicente e Miguel Sousa. E aqui estão os três primeiros no pódio, vencedor Pavel Bogdanov. Nas BMW, Duarte Amaral ficou à frente de Ricardo Almeida e Marco Pérez. Nas Z-Cup, repetendo também em termos de vitórias, Ricardo Pires. E no troféu TLC, nas Open, João Curva venceu. Nas Open Air foi Rodrigo Amaral de novo. André Capitão, Augusto Machado e Manuel Fonseca, bem como Márcio Silva, foram os representantes das outras classes. Nas 85 GP Moto 4 e Mir Moto 5, Pedrinho Matos voltou cheio de força depois da paragem de verão. Venceu ambas as provas de forma destacada, conseguiu as pole em ambas as corridas. Andamento de facto superior para o piloto. Martim Garcia na primeira corrida ficou na quinta posição. O quarto foi Alexandre Cabá. Alexandre Cabá que travou um intenso duelo com Lourenço Vicente para a obtenção do último lugar de pódio. Cerca de 4 décimas de segundo a separar os dois pilotos. Alexandre Cabá foi quem começou melhor. O piloto saltou da quinta posição da grelha para o terceiro posto logo na primeira volta, mas depois teve ali Lourenço Vicente sempre a rodar bem próximo. Estes pilotos alternaram de lugar durante toda a corrida. Foi uma prova espetacular. O terceiro posto sorriu a Lourenço Vicente. À frente dele, Marco Dias, que não conseguiu, de facto, acompanhar o andamento de Pedrinho Matos. Seguiu isolado na segunda posição nesta primeira corrida. Ficou a quase 47 segundos de diferença de Pedrinho Matos. Diz bem do andamento superior do piloto. Melhor tempo de volta a rodar ao minuto e 59 segundos. A baixar os 2 minutos, Pedrinho Matos, que venceu de forma destacada à geral. À frente de Marco Dias, ambos em 85 GP Moto 4. Nas M5, Lourenço Vicente foi o vencedor e terceiro à geral. Parabéns. E aí estão os 3 primeiros classificados. Na segunda corrida, mais do mesmo, com Pedrinho Matos na pole e a avançar de imediato para a frente do pelotão e a distanciar-se ao longo de toda a prova. No entanto, esta corrida foi bem mais disputada no que toca aos outros lugares de pódio. Alternaram sempre de posições Marco Dias, Lourenço Vicente e Alexandre Cabá. Deixaram para trás Adelino Patronilho na quinta posição. Foi de facto uma corrida muito intensa. A vantagem inicial nestes 3 que lutavam pelos lugares de pódio sorriu primeiro a Dias, à frente de Lourenço Vicente e Alexandre Cabá. Ao fim de 4 voltas, Lourenço Vicente passou para a frente, depois Marco Dias voltou à liderança. Foi uma prova espetacular, tendo Alexandre Cabá terminado na 4ª posição. Lourenço Vicente voltou a ser terceiro. Lourenço Vicente, que foi o melhor nas M5, à frente de Alexandre Cabá. Marco Dias voltou a ser segundo, mas desta vez não tão destacado em relação ao terceiro. Destacado manteve-se sempre Pedrinho Matos. Marco Dias, com uma moto menos potente, uma Minarelli 85, não conseguia fazer face ao ritmo da Mir Racing 150 de Pedrinho Matos. E cá está Pedrinho Matos a impor o seu ritmo.
garantiu o quarto pleno desta época, terminando com mais de 47 segundos de diferença para Marco Dias. E foi o seu, claro, o melhor tempo de volta, mas desta vez não baixou o minuto 2, foi à nona volta. Outro andamento, de facto, para Pedrinho Matos. Na classe rainha da competição, a de Superbikes, Romeu Leite, o campeão em título e líder da classificação, chegava com 17 pontos de vantagem em relação a Tiago Cleto e 19 em relação a André Gonçalves. E foi mesmo André Gonçalves até a conseguir a pole position. No entanto, no arranque, assumiu a liderança logo Romeu Leite. Distanciaram-se estes dois pilotos do restante pelotão. E foi uma corrida muito animada também para a obtenção do terceiro lugar, posição pela qual passaram 4 pilotos. O primeiro foi Marco Dias, aos comandos da sua Kawasaki, mas na segunda volta Tiago Cleto chegou-se à frente. O piloto rodou nessa posição até à sexta volta, altura em que Vítor Barros, também aos comandos de uma Yamaha R1, chamou para si o terceiro lugar. Mas nada estava ainda decidido, já que à passagem pela 10ª volta atacou Ricardo Lopes. O piloto aos comandos da ZX1000 ficou na terceira posição à frente de Vítor Barros, mas teve que manter o ritmo e bem alto, por forma a garantir essa terceira posição. Por 0,2 de segundo, diz bem do que foi a luta pela obtenção do último lugar de pódio numa prova incrível da classe rainha do CNV. E lá à frente, André Gonçalves e Romeu Leite também não se largaram durante toda a corrida. André Gonçalves conseguiu a pole e conseguiu também o melhor tempo de volta, à sua terceira volta, 1 minuto 43. Aqui vemos os pilotos sempre muito próximos um do outro, mas Romeu Leite esteve na liderança de início ao fim da prova, conseguindo assim a 5ª vitória do ano e a terceira consecutiva, apesar de cortar a meta quase em execo com André Gonçalves. E aqui estão Romeu Leite, André Gonçalves e Ricardo Lopes. Quanto às Superstock 600, o primeiro foi Pedro Fragoso, que foi 5º à geral, segundo lugar para Ola Grachagan e terceiro para Gonçalo Ribeiro. Na segunda corrida voltou a ser 5º à geral o piloto Pedro Fragoso, mas desta vez não venceu a sua classe, já que Marco Dias teve uma boa prova e ficou no 4º posto, pilotos de Superstock 600. Assim sendo, Marco Dias venceu esta segunda corrida nessa classe, à frente de Pedro Fragoso. Vencedor Marco Dias. Uma corrida que teve de novo na pole position o piloto André Gonçalves. Romeu Leite não teve vida fácil. Se no dia anterior tinha ganho por escassa margem, desta vez teve que lutar para conseguir obter o primeiro lugar. André Gonçalves, logo à saída, viu-se ultrapassado por Vítor Barros, no arranque mesmo, mas na segunda passagem pela meta já liderava. André Gonçalves conseguia de novo ficar à frente, atrás dele Vítor Barros. Mas depois apareceu Romeu Leite a recuperar posições. O líder do campeonato ficou colado à roda de André Gonçalves, que conseguiu conter esse ataque inicial. No entanto, volvidas 5 voltas, Romeu Leite chegou à liderança e depois começou a aumentar distâncias e a ganhar alguma tranquilidade nesta segunda corrida. Vítor Barros voltou a colar-se à roda de André Gonçalves e depois, mesmo na parte final da corrida, conseguiu ultrapassar o piloto que saiu na pole e obteve um grande segundo lugar, Vítor Barros. Foi mais uma prova espetacular de Superbike nesta segunda corrida. Um regresso em cheio para a prova rainha. André Gonçalves foi terceiro, Vítor Barros, a mais de 2 segundos de diferença de Romeu Leite, foi segundo. Aproveitaram estes pilotos a ausência de Tiago Morgado, que chegava aqui ao Estoril na terceira posição, a 19 pontos de Romeu Leite. E cá está Romeu Leite a vencer esta segunda corrida e a consolidar a liderança do campeonato. E cá estão no pódio André Gonçalves, Vítor Barros e Romeu Leite. Foi um fim de semana muito positivo. Nós sabíamos que não estávamos no máximo das nossas capacidades e viu-se. Tive alguma dificuldade e ainda por cima tive alguma dificuldade com a tração da pista, com o grip. Mas depois na corrida consegui focar-me, dar o meu máximo e consegui ganhar a corrida. Eu vi que o André estava com um bocadinho de dificuldade e tentei não quis guardar para o fim, tentei dar ali um pequeno avanço e consegui, a meio da corrida, consegui isolar-me um bocadinho e depois consegui gerir até a final. A arrancar os pilotos de Pré-Moto 3 e Super Sport 300,
Aquelas que são sempre corridas intensas e emocionantes, não foi exceção esta quarta jornada aqui no Estoril, com o nome maior Martim Marco, o piloto de pré-Moto 3, aproveitou a ausência de Afonso Almeida, o seu concorrente direto, e assinou 2 poles e 2 vitórias. Fez o pleno aqui no Estoril, ele que foi então o único representante de pré-Moto 3. Nas Super Sport 300 assistimos a grandes despiques para a obtenção do posto mais alto do pódio, mas também para a obtenção do último lugar de pódio. Neste caso estavam envolvidos Rafael Damasio, que foi quinto à geral na primeira corrida, e Isaac Rosa. Os dois estiveram a rodar sempre muito próximos um do outro. O quarto posto foi para Isaac Rosa, que assim conseguiu o terceiro posto em termos de Super Sport 300. Distantes destes 2 pilotos, Tomás Alonso e também Diniz Borges, estes pilotos trocaram de posição ao longo de toda a corrida. Tomás Alonso saiu da segunda posição, o piloto Kawasaki 400 começou bem a partida, logo atrás de Martim Marco. No entanto, não tardou a que Diniz Borges conseguisse ultrapassá-lo. Na segunda volta já Diniz Borges estava à frente de Tomás Alonso, que respondeu depois na volta seguinte. Os pilotos mantiveram as posições durante 3 voltas até nova troca, até que Diniz Borges impôs o andamento até perto do final da corrida. Mas na última volta houve nova inversão, ataque de Tomás Alonso a conseguir obter o segundo lugar de pódio e o primeiro em Super Sport 300. Lá na frente estava Martim Marco, conseguiu a pole. O piloto conseguiu também o melhor tempo de volta, aconteceu na volta 6. 1 minuto 52 segundos para Martim Marco, ele que desde o início da partida assumiu a liderança e manteve o ritmo até ao final, não deixou ninguém aproximar-se. Foi de facto uma grande prova para Martim Marco, piloto pré-Moto 3, corre em Yamaha 250, e aqui está o piloto a vencer esta primeira corrida. Aqui estão os pilotos no pódio, com Tomás Alonso a vencer em Super Sport 300. Martim Marco, que voltou a repetir a pole position na segunda corrida e, a exemplo da primeira, voltou a assumir a liderança logo desde o início e a destacar-se dos restantes adversários. Na primeira corrida, 9 segundos de diferença. Na segunda corrida, aumentou até o tempo, cortou a meta à frente com mais de 14 segundos em relação ao segundo, que voltou a ser Tomás Alonso. Cá atrás, na quinta posição, Martim Jesus, piloto de Super Sport 300, que não conseguiu um lugar de pódio, sorriu desta vez a Rafael Damasio. Não tinha conseguido na primeira, Rafael Damasio foi agora terceiro em Super Sport 300 e quarto à geral, mas bem distante dos 2 primeiros pilotos de Super Sport 300, Diniz Borges e Tomás Alonso, que, a exemplo da primeira corrida, voltaram a alternar posições. Foi de facto mais uma corrida estonteante de Super Sport 300 e pré-Moto 3. Tomás Alonso voltou a conseguir a segunda posição na segunda corrida, por muito pouco em relação a Diniz Borges, indecisão até ao final. Tomás Alonso e Diniz Borges protagonizaram aqui no Estoril momentos espetaculares de competição. A corrida de hoje, a tentativa era escapar logo do início, infelizmente não consegui, portanto optei apenas por controlar o meu adversário. Felizmente correu bem, podia ter corrido mal, mas pronto, saí de um fim de semana bastante positivo, com 2 vitórias, uma grande vantagem no campeonato. Portanto, acho que posso dizer que foi um fim de semana fantástico. E destacado lá na frente desde o início, Martim Marco voltou cheio de energia, o piloto, para esta quarta prova após o interregno de verão, um andamento superior aos restantes do pelotão. Conseguiu 2 poles, 2 vitórias e em ambas as corridas as voltas mais rápidas pertenceram-lhe. E com esta dupla vitória é agora o líder em pré-Moto 3. A corrida hoje foi muito boa, as 3 primeiras voltas tive uma dificuldade escolar do grupo das 400, mas ao final conseguimos escolar e acho que foi uma boa corrida. Tentar chegar ao Mundial assim é um sonho que, se conseguirmos fazer, vai se tornar realidade e estamos a trabalhar para isso e para lá chegar. Foi mais um intenso fim de semana de velocidade aqui no circuito do Estoril, onde o CNV vai voltar para a 5ª jornada.